Entendemos que frutificar faz parte da vida, independente da estação que você está. Independente se você é novo na fé, se você está crescendo ou se você já é maduro na fé. Não há nenhuma desculpa para uma vida improdutiva. Porque se somos improdutivos, em Cristo não estamos. E qual é o segredo que Jesus vai mostrar para nós aqui? O segredo para que, seja qual for a estação que você vive, ser produtivo. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e o meu pai cuida de mim. Ele está dizendo que para que nós possamos ser produtivos, nós precisamos entender essa relação do filho e do pai. Por quê? Porque essa é a revelação especial que vira o jogo. Porque muitas pessoas até acreditam que existe um Deus criador, mas que esse Criador não interfere na ordem do mundo, não se relaciona com o homem, é Deus lá e cada um por si aqui. Mas quando João Batista se levanta e diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, e sem a palavra que é o Filho nada pode acontecer, ele está dizendo, existe uma relação a partir do qual tudo nasce, tudo cresce, tudo prospera e tudo acontece. Se queremos ser produtivos, precisamos entender que Jesus veio para nos mostrar que temos um Pai. O Criador é visto na criação, Deus Pai é visto no seu Filho. E nós precisamos entender essa relação de cuidado de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o fato de sermos atarefados e agitados e não produzimos nada, é porque não estamos confiando no cuidado do Pai na nossa vida. Jesus está falando, o segredo para sermos produtivos é entendermos que basta estarmos em Jesus e sermos cuidados pelo Pai. Ele é a videira, nós estamos na videira, então nós estamos em Jesus. E o Pai que cuida de Jesus, cuida de mim e de você. Olha só o que ele está dizendo no versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu amei vocês. Permaneçam nesse amor. Porque esse amor é provedor, esse amor é cuidador. E eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então tudo que Jesus produz, ele produz a partir da relação com o Pai. E ele está dizendo, eu sou a videira, o Pai cuida. Se vocês querem ser produtivos em mim, vocês precisam deixar o meu Pai cuidar de vocês. Jesus é questionado em Mateus 6 por pessoas que estavam agitadas, ansiosas. O que é ansiedade? É pensamento acelerado, mente agitada, é não conseguir dormir à noite pensando nos problemas, é ser consumido pelas dificuldades. E eles chegam para Jesus ansiosos, será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter onde morar? E Jesus olha para eles e fala assim, quem não conhece o Pai se preocupa com essas coisas, porque o meu Pai sabe o que vocês precisam. Ele é o agricultor que cuida da videira. E aí, esse cuidado do Pai para com todos nós que estamos em Cristo, é para quê? Para que tenhamos uma vida produtiva. Então, seja qual for a estação da sua vida, você tem que dar frutos. Estamos juntos? Por que eu dou fruto? Porque o meu Pai cuida. Porque eu estou sob os cuidados do meu Pai. E quando o Pai cuida, ele pode se deparar com 4 níveis de produtividade. Olha o que diz na sua Bíblia, em João capítulo 15. Ele fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto. Qual que é o primeiro nível de produtividade? Nenhuma produtividade. Não dá fruto. Aí ele corta. E todo aquele que dá fruto. Segundo nível de produtividade. Primeiro, não dá fruto. Segundo, dá fruto. O que ele faz com o que dá fruto? Ele poda. Para quê? Terceiro nível de produtividade, mais fruto. Nenhum fruto, fruto, mais fruto. E ele fala que esse que dá mais fruto, se ele permanece nele, ele vai dar muito fruto. 4 níveis de produtividade. Nenhum fruto, fruto, mais fruto, muito fruto. Onde você está? O primeiro nível, aquele que não dá fruto. A Bíblia fala, aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Eu não sei por que na nossa tradução em português tá que ele corta. Por quê? Porque cortar nos dá uma ideia de que ele tira fora e exclui. É ou não é? A palavra corta quer dizer ali levantar do chão. Cara, é muito diferente. Qual que é o primeiro nível de produtividade? É aquele que estando em Jesus quebrou. Não sabe quando você quebra o ramo e ele fica meio que pendurado? O que é o ramo quebrado? É aquele que caiu, literalmente caiu. Por causa do erro, por causa do pecado, por causa de uma fraqueza, por causa de uma dificuldade. E aí ele cai. Quando ele cai, ele perde a sua força produtiva de dar fruto. Aqui parece inicialmente que quando você erra, Deus te corta e joga fora. Quero te dizer algo. O meu pecado não muda Deus, me muda. Deus é imutável. Nunca mudou.
Eu sim. Eu errei. Eu mudei com Deus. Deus não mudou comigo. Então só volte a ser quem você tem que ser com Ele, querido. A palavra é simples. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Então, é muito lindo, porque quando você está nesse lugar de se sentir improdutivo por estar quebrado, por se sentir lascado, caindo, pendurado por um fio, a Bíblia fala que aquele que estando nele e não dá fruto, ele levanta do chão. Sabe quando você pega um ramo e você levanta e amarra ele de novo para ele firmar e ganhar força? Meu irmão, se você nessa noite se sente assim, essa é a noite do Senhor te levantar do chão, para que você volte a entrar no fluxo de produtividade, para você voltar a ganhar estrutura para poder dar fruto. Porque o nosso Pai, Ele não exclui, Ele só separa aquele que é daquele que nunca foi. Então olha que interessante. Primeiro nível, Ele levanta do chão, restaura, corrige, disciplina, para que você se levante e comece a jornada de se fortalecer para dar fruto. É como se você estivesse voltando ao começo. Fruto de arrependimento é parar de fazer o que você estava fazendo, para começar a deixar o Espírito Santo fazer algo novo dentro de você. E aí tem aquele irmão que está num segundo nível de produtividade, que é dar fruto. Ele está dando fruto. E aí o que acontece? Nós corremos o risco nesse nível de darmos fruto, de estarmos vivendo uma vida cristã, porém, se depender de mim e depender de você, a gente se acomoda. A gente entra no que a gente chama de estagnação espiritual. Eu não vou nem para frente nem para trás, eu fico anos vivendo a mesma vida, falando a mesma coisa, a mesma rotina. Parece que nada de novo acontece, mesmo em Cristo eu sendo um novo homem todo dia. Sabe o que o Pai que cuida de nós vai fazer? Nesse caso, Ele não vai levantar do chão e disciplinar o pecado, corrigir. Nesse estágio, Ele vai podar você. O que é a poda? A poda é uma técnica de limpeza, de purificação do ramo. Eu tiro aquilo que é excesso, eu tiro aquilo que está estragado, eu tiro aquilo que vai fazer com que ele cresça de forma selvagem, sem governo, sem estratégia, sem direção. A disciplina do caído tem a ver com o pecado. A poda do que frutifica tem a ver com o ego. Porque às vezes a gente está vivendo um nível da nossa vida cristã que a gente acha que já está bom, mas está bom para quem? Está bom para quem, irmão? Só que pai é diferente de patrão. Patrão, se você fizer o que tem que fazer, tá bom. Pai quer fazer com que você seja o melhor, que você seja como Jesus, o Filho dele, que Ele opere em nós com o mesmo que ressuscitou Jesus, cara. E podar tem a ver com nos tratar do nosso ego. Para quê? Para nos matar? Não! Algumas pesquisas falam que quando você poda um ramo, aquele lugar que foi podado nascem mais 3, ou seja, ele vai potencializar a sua capacidade de dar fruto. Por isso que você dava fruto. Quando você é podado, você vai dar mais fruto. Para de reclamar. Deixa Deus tratar você. Ele não quer matar você, não. Ele quer te deixar mais forte. Ele quer tirar mais de você, para nascer em você mais de Jesus. E aí você vai chegar nesse lugar de dar mais fruto. Como que você dá mais fruto? Esse aumento tem a ver com a sua resposta à experiência com a palavra de Deus, que te aprimora, que te capacita. Alguém dar mais fruto significa alguém que aceitou o processo da poda, que entendeu o processo do amor de Deus te tratando por meio das provações. Por isso que Tiago fala: tenha por motivo de toda alegria passar por várias. Por quê? Porque aperfeiçoa, desenvolve, fortalece. No último nível, ele vai começar a falar, pelo menos que eu contei aqui 12 vezes, a palavra permanecer. E aquele que aceita a poda, e aquele que começa a responder o processo de poda que se dá por meio da experiência com a palavra de Deus, e ele permanece nessa dinâmica do pai agricultor que cuida para que você cresça. E conforme ele permanece nos mandamentos, permanece em Jesus e as palavras de Jesus nele,
conforme mais ele permanece, mais ele frutifica, até chegar ao nível de dar muito fruto. E aí ser chamado de meu discípulo. Como que nós vamos dar muito fruto? Permanecendo. A minha oração é para que você deixe de ser um museu de obras inacabadas. Deixe de ser aquele álbum de foto de fases da sua vida, de coisas que você começou, mas nunca terminou. Porque o nosso Deus é o Deus que faz e estabelece. Ele criou os céus e a terra, ele fez e estabeleceu. Nós fazemos, mas as coisas que fazemos não permanecem. Se elas não permanecem, não são de verdade, porque passarão os céus e a terra, mas aquilo que é a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o que são? Homens que dão muito fruto. São homens que permanecem na palavra de Deus. E aqueles cujas suas vidas permanecem nele, os seus frutos permanecem. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, lançado no fogo e queimado. Aqui ele não está falando de alguém que esteve nele, mas é o mesmo princípio do joio e do trigo. É alguém que nunca esteve. Nós vivemos uma era em que as pessoas viram experts e autoridade em algum assunto de um dia para o outro. Presta atenção. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quando nossos frutos permanecem, isso se torna autoridade para que nós possamos nos mover como discípulos de Jesus nos lugares em que estamos inseridos. Quando nós permanecemos, tudo que nasce de nós permanece. E quando o que nasce de nós permanece, nós crescemos em autoridade sobre todas as coisas. O nível de autoridade que nós temos sobre algo não tem a ver com o quanto você sabe, mas do quanto que você gerou e permaneceu a partir daquilo que você sabe. Porque nem sempre quem está agora em evidência foi e será uma referência. Quando que eu sei que um fruto permanece? Só esperando. Quando que eu sei que alguém tem autoridade sobre algo? Você tem que esperar. Se aquilo que está sendo falado, vivido, encarnado, construído, permanece. Você sabia que lugares produtivos são lugares generosos? Deus investe em lugares que investem. Porque pessoas que acumulam muito, investem pouco, fazem nada com aquilo que recebem. E nós queremos uma comunidade de fé produtiva. Não atarefada, produtiva. Jesus não fazia coisas demais, ele só fazia o que tinha que fazer. Por isso que no começo fala de cultivar e guardar. Cultivar é multiplicar e guardar, é preservar a essência do começo. Porque muita gente começou bem, mas terminou mal. E o prêmio não é para quem começou bem, mas é para quem permanece. É para quem termina. Por isso que permanecer é muito importante para que esses frutos que estamos gerando sejam validados. Por quê? Porque ele só fez o que Deus mandou fazer. Ele fez muito menos do que fazemos hoje, mas gerou muito mais impacto do que nós geramos hoje. Então não é fazer demais, é só fazer o que você vê Deus fazendo. Não é falar demais, é só falar os oráculos de Deus. É só falar o que você ouviu Deus falando. Permanecer é a chave de tudo. Como que eu sei que alguém está salvo ou não? A perseverança dos santos. Quem são os salvos? Os que permanecem. Permanecer é tudo, cara. E tudo o que acontece na nossa vida parece que só para o nosso ouvido, para que a gente desista. Que Deus nos ajude. Eu não sei em que estação você está, mas seja qual for a estação da sua vida, a palavra de Deus para a sua vida hoje é que você dê fruto. Eu quero terminar contando a história de uma mulher. Essa mulher era estéril, ela era improdutiva. Ela se chama Ana, e Ana significa graça. E ela era de Efraim, que significa duplamente fértil. Ela era de um lugar abençoado por Deus, 2 vezes mais fértil, e o nome dela era Graça. A graça de ser 2 vezes mais fértil, mas ela era estéril. O que ela fez? Ela pediu a Deus fruto. E Deus deu. É isso que eu quero fazer agora. Orar para que Deus nos faça frutíferos. Porque se estamos em Cristo, Ele é vida. Se estamos em Cristo, toda a vitalidade, a força, a vida dele flui até nós. E de nós se multiplica. Seja em frutos de arrependimento nos primeiros passos, ou do ramo caído. Seja
fruto do Espírito para aqueles que estão sendo discipulados no processo de crescerem e serem como Jesus, ou fruto da pregação, do testemunho do Evangelho, fazendo discípulos. Eu não sei em que estação você está, eu não sei que nível de produtividade você está, mas eu só sei de uma coisa: Deus quer fazer de você uma pessoa produtiva. Não uma pessoa atarefada, nem uma pessoa agitada, mas uma pessoa espiritualmente produtiva. Eu quero até dizer uma coisa com relação aos relacionamentos fraternos. Às vezes eu vejo muitos jovens falando assim: eu tenho mais amigos no mundo do que na igreja. Isso fala muito sobre o tipo de gente que você é. O fruto, ele nasce a partir da relação. Uma semente nasce a partir da relação com a terra, que tem vida e que pressiona a semente, que rompe para frutificar. Nenhuma semente, se você pegar na mão e ficar segurando ela 2 anos, ela não vai germinar, ela não vai romper, ela não vai, porque ela precisa se relacionar, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser encarnada. Tudo que é individualismo é estéril. Tudo que é homoafetivo é estéril. Não estou falando de ideologia de gênero, estou falando de fé. Porque às vezes eu me relaciono apenas com aqueles que eu gosto, aqueles que são iguais a mim, e essas relações são estéreis. Porque eu não estou me relacionando com o outro por meio do amor de Jesus, que me faz dar fruto. Eu estou relacionando com o outro só porque ele faz eu me sentir melhor. Eu não preciso de Jesus para amar desse jeito, querido. Happy Hour está cheio de gente amando assim. Eu amo você porque você me faz tão bem. Agora amar, que dá o primeiro passo quando o outro não dá passo em direção a você. Amar que dá outra face. Amar que anda a segunda milha. Amar que paga a janta para quem não pode recompensar a janta. Esse amor, só Jesus nos ajuda a viver. E quando eu falo com alguém, quantos anos você se relaciona com essa pessoa? Você tem essa amizade fraterna, de irmandade, de sair junto, com a família junto? A minha pergunta é: o que nasceu dessa relação? Amizades que são legítimas, amizades de Deus, geram coisas de Deus. Se você tem o mesmo amigo na comunidade de fé há anos, e da relação de vocês nunca nasceu um fruto, um projeto, uma ideia, algo que gere algum nível de impacto, de transformação na comunidade, talvez esteja faltando um pouco mais de Jesus nessa fraternidade. Se você se relacionar com Agar, o que vai nascer de lá é engano. Se você se relacionar com Sara, o que vai nascer de lá é promessa de Deus. Cuidado com quem você se relaciona. Eu me relaciono às vezes com Agar falando mal dos meus irmãos que são Sara. Só que os seus irmãos que são Sara têm uma palavra de Deus sobre a vida deles. Agar não. Cuidado. Estou entendendo que tudo que envolve a nossa vida tem que ser frutífero. Nossas famílias, nossos casais, mais filhos. Se tem aqui irmãs, mulheres que são estéreis ou homens que são estéreis que não estão conseguindo gerar filhos, nós vamos liberar uma graça de fertilidade sobre a sua vida. Porque a primeira coisa que Deus fez com o homem, quando Ele o criou, a primeira coisa que Ele diz é: Deus os abençoou, seja fértil. Ser fértil é a capacidade de ser produtivo, querido. Se você está sofrendo na sua área vocacional, se você não está conseguindo se achar na sua área vocacional, e aquilo que você faz não te expressa, não expressa o que Deus falou com você, não há verdade de Deus do que você está fazendo, eu abençoar para que você se encontre na sua área vocacional e seja produtivo. Jesus descansou em Gênesis, não porque estava cansado do que fez, porque senão ele não pode ser Deus, porque Deus, ele é onipotente, Deus não cansa. Então por que ele descansou? Para desfrutar do que ele criou. Coloque isso diante de Deus: eu quero ser produtivo com a minha vocação, eu quero transformar o mundo com o meu trabalho, eu quero abençoar pessoas com o meu trabalho, eu quero ser produtivo. Estão entendendo? Quantos casais hoje preferem ter pet do que ter filho? Por quê? Por causa da visão de mundo materialista que fala que filho é gasto. Mas a minha Bíblia fala que filho é herança. Temos uma confissão, mas temos outra prática. O que nós precisamos? Pegar o que sabemos, por meio da meditação e a obra do Espírito, aprender o que sabemos, converter o que queremos, para que possamos dar fruto, produzir a partir da verdade que encarnamos dentro. Que Deus nos ajude. Que estação você está? Que nível de produtividade você está vivendo? A ideia não é em nenhum momento trazer peso sobre a sua vida. Pelo contrário, é trazer encorajamento. Encorajamento. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, estamos numa maratona. Não precisamos de uma geração poderosa. Precisamos de uma geração que tenha autoridade. Tem alguém aí?